O professor Oromar nos falou na última aula sobre a primeira lei da genética, ou primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela envolve apenas uma característica por vez, ou seja, apenas um gene, cor dos olhos, cor dos cabelos, e não se importa com o resto. Aprendemos também o que é monohibridismo com dominância e sem dominância. O monohibridismo com dominância é quando uma característica predomina sobre a outra, como por exemplo a cor dos olhos, onde a cor castanho predomina sobre os olhos azuis. E o monohibridismo sem dominância é quando duas características dão origem a uma terceira, como é o caso das pétalas das azaleias, onde vermelhas e brancas originam a pétala rosa. Boa aula! Olá, tudo bem? Prestaram atenção no filme? Vejam só, lógico, fantasia, muita tempestade, muito raio, mas olha só, o que eu quero dizer com aquilo é que nós vamos ver como que os genes interagem no corpo. Na nossa última aula, nós falamos da primeira lei de Mendel, ou primeira lei da genética, onde nós trabalhamos com um referencial que era um gene por vez. Lembram-se que eu não esquecia, eu não falava das outras características, eu só pegava um gene. Quando eu envolvia no problema duas características, eu tinha que saber se eu queria elas unidas ou separadas. Ou seja, se eu falasse assim, qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos azuis ou loira? Então, quando eu falo ou, eu somava. Então, ou olhos azuis ou loira. E se eu chegasse e falasse, qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos azuis e loira? Quando eu coloco o e, eu multiplico. Então, olhos azuis e loira. Essa era a primeira lei de Mendel. Agora, nós vamos aprofundar. Nós vamos chegar um pouco mais perto da realidade. Nós vamos hoje ver a segunda lei da genética ou segunda lei de Mendel. O que fala a segunda lei de Mendel ou segunda lei da genética? Ela fala exatamente assim, que nós vamos pegar duas ou mais características. Ah, já sei, professor, então agora eu tenho que saber se eu vou ou somar ou multiplicar. Não, porque agora eu já estou pegando todas juntas. Então, se eu estou pegando todas juntas, eu já vou multiplicar tudo, tá certo? Então, agora eu vou pegar olhos azuis, cabelos loiros, destro. Nossa, eu vou levar em conta, por exemplo, olhos azuis, loiro, destro e lóbulo da orelha preso. E assim por diante. Então, eu sempre vou pegar duas ou mais características. Pelo amor de Deus, professor, agora então eu não vou mais saber fazer, eu não sei mais como é que faz, já estava uma dificuldade lá fazer aquele exercício só com uma, agora com duas, três, quatro.
Calma, é a mesma coisa. Só que a gente tem que ir devagar, sempre devagar. Né? Leia o problema, interpreta e depois parte para o abraço, faz a solução. Melhor do que a gente ficar falando é a gente já partir para uma prática. Então vamos ver um probleminha bastante interessante que nós temos aqui. Ó. Olha só esse problema. Em coelhos, o comprimento e a cor dos pelos são características determinadas por pares de genes com segregação independente. Pelo amor de Deus, professor, dá para o senhor traduzir tudo isso daqui? Dá. Presta atenção aqui, ó. Ele começou o problema falando em coelhos, o comprimento e a cor. Olha aqui, ó. E a cor dos pelos. Ou seja, ele já está olhando para você e dizendo, junte as duas. Tá? São características determinadas por pares de genes com segregação independente. O que é isso, professor? Segregação independente? Um não depende do outro. Daqui a pouco você vai ver comigo que alguns genes se juntam para formar só uma característica. Então são segregações dependentes. Essa daqui não. Essa daqui é uma segregação independente. Então, a cor dos pelos e o comprimento são independentes. Isso daqui é só a introdução do problema, é só para você saber o que ele está querendo. O resto agora que é a pergunta. Veja só. O pelo curto é devido a um gene dominante, é lesão. Olha que bom, ele já colocou para nós o símbolo que ele vai usar. E se ele não tivesse colocado? Você inventa. Eu posso usar qualquer letra? Qualquer letra, tá? E o pelo longo, ao alelo recessivo, é lisinho. Então ele já me deu a simbologia e já me falou do pelo. Ele já está me dando essa informação. Outra informação que ele me dá é o pelo preto é condicionado por um gene dominante, Mzão, e o marrom pelo seu alelo recessivo, Mzinho. Foi ótimo, olha só, já me deu a simbologia de quem que é o dominante e quem é o recessivo. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou ver o que ele quer. Olha só. A partir do cruzamento de Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, com Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, o que é isso, professor? Ó, Lzão, Lzinho, não é um heterozigoto? É, tem as duas letras. Mzão, Mzinho, também não é heterozigoto? É, tem as duas letras, tanto o dominante como o recessivo. Então a gente pode chamar isso daqui de duplamente heterozigoto, porque ele é duas vezes heterozigoto, tanto no L quanto no M. Então, ó, duplamente heterozigoto aqui, duplamente heterozigoto ali. Então, a partir desse cruzamento, qual a proporção fenotípica dos descendentes? Vamos revisar. Você lembra o que era fenotípico? Era a característica. Eu não quero saber o gene. Eu quero saber quem que vai nascer de pelo longo, pelo curto, quem vai nascer branco, quem vai nascer azul, quem vai nascer amarelo. Sabe Deus. Eu quero a característica. Então, eu tenho o que o problema me falou, que são as informações com os dominantes e recessivos, e tem a pergunta do problema, que é a proporção fenotípica. Isso aqui que me interessa. Agora, é só a gente começar a fazer. O que a gente faz? A gente reescreve a simbologia para saber do que a gente está tratando. Lzão, pelo curto. Lzinho, pelo longo. Mzão, pelo preto. Mzinho, pelo marrom. Ai, professor, que saco isso daqui, mas está escrito tudo lá no problema, para que eu vou pegar e repetir tudo? Lembre-se, você está fazendo uma prova, você está fazendo exercício. Se você começar, sobe e desce olho, sobe e desce olho, sobe e desce olho, você enjoa. Enjoou, você já não faz mais nada, você perdeu sua concentração. Então é bom você reescrever, você ver o que você está tentando, porque daí o seu cérebro olha para você e diz, é isso que você quer? Deixa comigo. Ele se concentra automaticamente no problema. Então eu pego e repito as letras e as características, pelo curto, pelo longo, pelo preto e pelo marrom. E agora eu posso começar o problema. Veja você, eu tenho aqui a geração de pais, aonde eu vou colocar o genótipo, ó, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, duplamente heterozigoto. E o outro parceiro, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, também duplamente heterozigoto. A dificuldade está em determinar os gametas. Porque na primeira lei de Mendel era apenas um gene. Então você tinha azão, azinho, você separava. Azão para um lado, azinho para o outro. Agora não. Agora você tem dois genes. Você tem o Lzão, Lzinho e Mzão, Mzinho.
E lembrando-se da meiose, aquela divisão celular que envolve gametas, você sabe muito bem que na hora de separar, esse Lzão pode ficar com Mzão, ou esse Lzão pode ficar com Mzinho. Então, olha só, quando eu for fazer o gametas, eu tenho que colocar toda essa possibilidade. Ó. Então eu vou ter o Lzão com Mzão, o Lzão com Mzinho, o Lzinho com Mzão e o Lzinho com Mzinho. Então eu estou fazendo todas as possibilidades. Como o outro é igual, eu apenas repito. Lzão, Mzão, Lzão, Mzinho. Lzinho, Mzão, Lzinho, Mzinho. Então, a nossa maior dificuldade está em formar esses gametas. Mas, professor, até a última aula, tudo bem, eu só pegava azão, azinho, azão, 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 azinho, 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 e fazia. E agora, como é que eu vou fazer com tudo isso daqui? Eu vou me perder. A gente pode se perder porque é difícil. Então, o que a gente faz? A gente monta um quadro. Então, vamos ver o quadro. Olha só como é que fica bonito, ó. Um quadro, olha só. O que eu fiz aqui? Eu fiz o quadro repetindo os gametas de um indivíduo, repetindo os gametas do outro indivíduo. Como eles são iguais, não importa quem vai em cima e quem vai embaixo. O pessoal sempre pergunta, professor, quem vai em cima é o macho ou a fêmea? Depende, né, do momento. Então você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui o macho, depois aqui a fêmea, ou então aqui o macho, depois a fêmea, desde que você faça esse quadro. E está lá, ó. Lzão, Mzão, Lzão, Mzinho. Lzinho, Mzão, Lzinho, Mzinho. E daí, professor, feito o quadro, eu começo a cruzar. Eu começo a ver as possibilidades. Lzão com Mzão. Cruzando com Lzão com Mzão, vai dar o quê? Lzão, Lzão, Mzão, Mzão. Lzão com Mzão. Cruzando com Lzão, Mzinho, vai dar o quê? Lzão, Lzão, Mzão, Mzinho. Lzão com Mzão. Com Lzinho, Mzão. Lzão, Lzinho, Mzão, Mzão. Lzão, Mzão. Com Lzinho, Mzinho. Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Lzão, Mzinho, com Lzão, Mzão, Lzão, Lzão, Mzão, Mzinho. Lzão, Mzinho, com Lzão, Mzinho, Lzão, Lzão, Mzinho, Mzinho. Lzão, Mzinho, com Lzinho, Mzão, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Lzão, Mzinho, com Lzinho, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Lzinho, Mzão, com Lzinho, Mzão, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzão. Lzinho, Mzão, com Lzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Lzinho, Mzão, com Lzinho, Mzão, Lzinho, Lzinho, Mzão, Mzão. E Lzinho, Mzão, com Lzinho, Mzinho, professor, eu já estou ficando doido, calma que falta pouco. Lzinho, Lzinho, Mzão, Mzinho. Vai com fé, meu filho, vai com fé que a gente está na última linha. Lzinho, Mzinho, com Lzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho. Lzinho, Mzinho, com Lzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Lzinho, Mzinho, com Lzinho, Mzão, Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzão. Lzinho, Mzinho, com Lzinho, Mzinho, Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Pronto, acabou, olha só, você conseguiu passar, olha só. Então você fez aqui todas as possibilidades. Veja você, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 chances de nascer um indivíduo. 16 possibilidades que ele possa nascer. Tá? Então é só você fazer esse cruzamento. Professor, eu estou notando uma coisa ali, ó, que tem esses quadrinhos aqui estão pintados com amarelo mais forte, faltou tinta para os outros? Não, eu pedi para destacar isso daqui. Se você notou, essa linha, essa diagonal, eles são duplamente heterozigotos, ó, igualzinho aos pais. Então nós chamamos isso daqui de diagonal dos heterozigotos. Nossa, professor, e o que isso tem de importante? Isso daqui é um divisor de águas. Porque essa diagonal sempre vai ser igual aos pais, se os pais forem duplamente heterozigotos, e ele faz com que essa parte seja especular a essa. O senhor não está entendendo nada. É assim, ó, se eu fechar esse quadro em cima desse, um vai ser o contrário do outro. Olha aqui, ó, se aqui é Lzão, Mzão, Mzão, a sua contraparte que vai ficar aqui, ela vai ser ao contrário, ó, Lzinho, Lzinho, Mzinho, Mzinho. Então, isso daqui é um divisor de águas. É muito bom nós sabermos essa diagonal, porque em alguns problemas, eles só pedem quais são os genes que são iguais aos pais.
E às vezes você não tem só 16 chances, você tem 64, 360. Então, se você souber só a diagonal, você faz, que é uma beleza. Tá certo? E daí, o que eu faço agora, professor? Agora eu tenho que ver cada uma dessas características com aquela do problema. E daí eu vou sabendo quais são os fenótipos que tem. Agora eu posso responder o problema. Olha só. Pelo curto e preto, são 9 chances em 16. Você lembra o que nós contamos? São 16 chances. Quantos pelos curtos e pretos? 9. Pelo curto e marrom, são apenas 3 em 16 chances. O pelo longo e preto, 3 em 16 chances. E também nós temos o pelo longo e marrom, 1 em 16 chances. Se você quer deixar em fração, não tem problema, pode deixar. Agora você pode deixar em proporção. Você lembra daquela proporção 1 para 2 para 1 que nós vimos na última aula? Então, você pode deixar aqui, ó, esta proporção, 9 para 3 para 3 para 1. Não precisa colocar os 16, é só colocar 9 para 3 para 3 para 1. Tem muitas pessoas que querem que a gente decore. Ai, olha, a segunda lei de Mendel, a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3. Para que decorar? Faz o quadrinho. Ah, professor, mas demora. Demora, mas você não erra. Então você pega, faz o quadrinho e depois conta. Sem problema nenhum. É complicado? Lógico que não é complicado. É muito simples fazer isso daí. É uma coisa extremamente fácil. É só a gente fazer o quê? Ter cuidado. E esse cuidado implica no seguinte. Veja você. No problema que eu acabei de fazer, eu envolvi 2 características. Comprimento de pelo e a cor do pelo. Mas se lembra quando eu falei para você que eu queria uma pessoa de olhos azuis, cabelos loiros e destra? Eu estou envolvendo 3 características. Imagine se eu olho para você e falo bem assim, olhos azuis, loiro, destra, lóbulo da orelha preso e língua em formato de V. 5 características. Como é que você vai fazer para determinar os gametas? Como é que nós vamos chegar ali nos gametas na hora de você fazer Lzão, Mzão, Lzão, Mzinho? Quando tem 2 é fácil, é só você distribuir. Mas muitos, aí complica. Então agora nós vamos ver polihibridismo, envolvendo vários genes. Então é bom a gente dar uma olhadinha aqui, ó, que é quando a gente vai pegar aqui, né, com mais de um gameta. Então olha só, eu tenho aqui uma coisa que a gente chama de trihibridismo. O que é esse trihibridismo? Trihibridismo significa 3 vezes híbrido, 3 vezes misturado. Né? Então eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Olha só, você, para determinar os gametas que são vistos aqui, você vai fazer pelo método da ramificação. Cada vez que você achar um heterozigoto, você ramifica o caminho. Como assim, professor? Olha só. Azão, Azinho. Então, é heterozigoto? Ramifica. Ó. Azão, Azinho. Tá? Aí você olha para o outro. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho é heterozigoto? É. Então faz o quê? Ramifica. Bzão, Bzinho para um Azão. E um Bzão e um Bzinho para um Azinho. Não se esqueça que são 2 caminhos, então eu tenho que repeti-los. E o Czão, Czinho? É heterozigoto? É. Ramifica? Ramifica. Ó. Então fica para este Bzão um Czão e um Czinho. Para esse Bzinho, um Czão e um Czinho. Para esse Bzão, um Czão e um Czinho. Para esse Bzinho, um Czão e um Czinho. Tá? Então você sempre ramifica. Professor, e me diga uma coisa, e se ali, além do Czão e do Czinho, tivesse Dzão, Dzão? É um homozigoto. O que eu faço? Aí você não ramifica. Você só colocaria do lado de todos os Cs, Dzão, 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 Dzão. Não se ramifica. Tá? E daí? Aí você segue o caminho para ver o gameta. Olha só. Azão, Bzão, Czão. Que gameta formou? Azão, Bzão, Czão. Segundo caminho. Azão, Bzão, Czinho. Que gameta formou? Azão, Bzão, Czinho. Outro caminho. Azão, Bzinho, Czão. Azão, Bzinho, Czão. Outro. Azão, Bzinho, Czinho. Azão, Bzinho, Czinho. O de baixo. Azinho, Bzão, Czão.
Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzão, Czinho. Azinho, Bzão, Czinho. Aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czão. Azinho, Bzinho, Czão. E Azinho, Bzinho, Czinho. Azinho, Bzinho, Czinho. Certo? Então é assim que nós vamos determinar os gametas. Nós, professor, depois que eu determino esses gametas, eu faço o quê? O quadro. Você chega lá e faz aquele quadro. Nesse caso ali, nós vamos ter muitos gametas, né? Nós vamos ter um total de 8 gametas. 8 vezes 8 dá 64. Então você vai ter 64 chances naquele quadro. Nossa, professor, mas daí eu vou ficar o dia todo. Fica-se. É isso que um geneticista faz. Olha que ele não pega 3 ou 2, ele pega 500, 600 genes por vez. Ficou confuso, né? Eu sei, foi muito azão, Bzão, Lzão, Lzinho, mas não tem problema. Isso é com muita calma que a gente leva. Faça o seguinte, vá tomar uma aguinha que a gente volta daqui a pouco. E aí, esfriou um pouco a cabeça, já deu aquela descansada, então vamos continuar. Não esqueçam, nós estamos tentando nos aproximar da natureza. Nós vimos a primeira lei, que envolvia só um gene, e agora estamos na segunda lei da genética, que envolve 2 ou mais genes. Até agora, eu só estou fazendo o cruzamento. Agora nós vamos ver umas nuances do nosso gene. Que nuances, professor? Nós vamos ver que um gene pode interagir no outro. Então agora nós vamos ver uma coisa chamada interação gênica. Interação gênica é quando um gene vai influenciar o outro. Não estou entendendo, professor. É mais ou menos assim, ó. Você tem um gene que dá uma característica. Por exemplo, cor dos olhos. Vamos pegar a cor dos olhos, que é a que nós mais falamos. Aí tem um gene que fica do lado da cor dos olhos dizendo assim: faz azul não, faz castanho. Cala a boca, faz castanho. Não faz azul. Aí por mais que o indivíduo tenha que nascer azul, o outro influenciou para que nasça castanho. Meu Deus, professor, que pode acontecer isso? Pode acontecer isso. E a isso nós chamamos de herança multifatorial. O que é a herança multifatorial? Uma característica determinada pela soma dos efeitos de 2 ou mais pares de alelos. Por favor, professor. Lembram-se na nossa última aula, na primeira lei de Mendel, que nós falamos sobre cor da pele, aonde eu disse assim para você: olha, a cor da pele ou é normal ou é albino. O albino é aquele que não tinha cor nenhuma, era o branco, né? Eu estava mentindo para você. Por quê? Porque nós estávamos formando um raciocínio, nós estávamos começando a falar. Então, aquelas nuances de cor de pele, eu simplesmente tirei a interação. Eu simplesmente coloquei albino e normal. E eu ainda falei para você, o normal pode ser o negro, o branco, pode ser o amarelo e pode ser o vermelho. Tá? Então, a gente colocava assim. Agora não. Agora você vai começar com as nuances. Você vai ver que nós vamos ter o negro, o mulato, o branco, o cafuso, o mameluco e assim por diante. Tem que levar em conta? Tem que levar em conta. Então vamos ver aqui, principalmente com a cor da pele, que foi uma das coisas que mais complicam a nossa vida, por causa dessa grande miscigenação que o Brasil teve. Então olha só, aqui na cor da pele, nós vamos ter o negro, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e o branco. Este branco, olha só o que eu estou falando para vocês. Este branco ainda estou envolvendo os amarelos, né? O povo de origem asiática. Professor, e os índios ficam aonde? A gente dá uma forçadinha e envolve ele nos negros, que tem pele mais escuras. Nossa, professor, mas isso é verdadeiro? Não é verdadeiro. É só para que a gente consiga entender uma situação, consiga entender o problema. Então, para facilitar, eu só fico com essa gama de negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Tá? E daí? Aí, depois que eu sei dos fenótipos, eu passo para o número de alelos dominantes.
Quais são os alelos dominantes do negro? São 4. Do mulato escuro, são 3. Do mulato médio, são 2. Do mulato claro, é 1. E do branco, é nenhum. Professor, eu não entendi muito bem esse alelo dominante. Eu quero saber quantos genes dominantes são necessários para que tenha um negro. Quantos genes recessivos são necessários para que venha um branco. Então, olha só, nenhum. Então, o branco, ele é totalmente recessivo, como nós podemos ver aqui no genótipo. Olha só, o negro, ele é azão, azão, bezão, bezão. Eu posso dizer para você que esse azão, azão, pede para que faça pele negra. E o bezão, bezão, diz assim, isso mesmo, pode fazer. Então, esse aqui está interagindo, está dizendo para o outro, pode fazer que eu garanto. E ó, 1, 2, 3, 4 genes dominantes. Por isso o número de alelos dominantes. Já o mulato escuro, ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho. Ele tem um recessivo. Ou ele pode ser azão, azinho, bezão, bezão. Então, por mais que esse aqui faça uma interação menor, esse aqui também quer fazer um negro. Então, sai um mulato escuro. Esse daqui ia ser heterozigoto, mas esse aqui interage e pede para que ele faça um mulato escuro, um quase negro. O mulato médio, ele tem número de 2 alelos dominantes. Então, ele pode ser azão, azão, bezinho, bezinho. Ou ele pode ser azinho, azinho, bezão, bezão. Ou ele pode ser assim, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, duplamente heterozigoto. Já o mulato claro, ele só tem um alelo dominante. Então, ele pode ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Ou azinho, azinho, bezão, bezinho. E o branco, ele não tem nenhum alelo dominante. Ele é inteiro recessivo, ele é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Se eu for falar de uma maneira evolutiva, entre o negro e um branco, o negro é totalmente dominante e o branco é recessivo. Na evolução, nós achamos que quem surgiu primeiro foram os dominantes. Então eu posso dizer para vocês que quem surgiu primeiro na face da Terra foram os negros e depois, recessivamente, os brancos. E com isso, essas nuances. Aonde está o maior problema? Que a comunidade sempre acaba falando mal. Você sabe como é que é a festa de aniversário, né? Pai, por quem que ele puxou se não tem nenhum traço do pai? É, que ele trabalhava demais, viajava. Você sabe como é que é tia solteira. Tia solteira fala que é uma tristeza. Então, olha só, vamos a um problema bastante interessante. Eu tenho aqui esse casal, ó. Olha esse casal. Azão, azinho, bezão, bezinho. E azão, azinho, bezão, bezinho. Duplamente heterozigotos. Um homem e uma mulher. Se eles são azão, azinho, bezão, bezinho, são duplamente heterozigotos, eles são o quê? Eles são negros, mulatos ou brancos? Eles são o que nós chamamos de mulatos médios. Tá certo? Então, 2 mulatos médios resolveram se casar. Foram lá na igreja dos navegantes, vai com Deus, e casaram-se lindamente. E começaram a ter filhos, porque sabe como é que é aquela velha história. Primeiro você namora, já começa a falar por que você não está noivo. Aí você consegue fazer o noivado, o pessoal já começa a falar uma semana depois por que não casa, se alguém tem problema. Depois que você casa, daí já começa a falar por que não tem filho, que um dos dois deve ter problema, porque até agora já voltaram da lua de mel e não tem filho. Então já começa aquilo lá. O casal tem filhos e nasce uma menininha totalmente branca. Branquinha, loirinha, de olhos azuis. Já imagina uma coisa linda? O casal se olha... Eu trabalhava lá no porto, você ficava fazendo o que em casa, hein? Daí ela fala, eu não, é você que estava fazendo. E daí, será que isso é possível? Será que um casal de mulatos pode ter um filho branco? É só a gente fazer o cruzamento. É só a gente repetir a segunda lei da genética, ou segunda lei de Mendel. Fazendo um pouco mais rápido, determinando os gametas aqui, azão, azinho, bezão, bezinho, a gente já sabe o que vai ser. Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. A mesma coisa acontece aqui, ó. Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. E depois aquela velha e mal falada lista, né? Vamos fazer o quadro. 16 possibilidades que eu não vou repetir de novo essas letras, porque senão eu vou perder o fôlego. Mas é só você cruzar, ó. Azão, bezão com azão, bezão, azão, azão, bezão, bezão. Não esquecendo da diagonal dos heterozigotos. Notem aqui, ó, todos nasceram duplamente heterozigotos. E aqui
o recessivo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Veja só, eles podem ter um filho negro, apesar de mulatos, eles podem ter um filho totalmente negro, um filho mulato escuro, mulato médio, na diagonal dos heterozigotos, mulato escuro, escuro, médio, mulato claro, mulato médio, claro, 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 e um branco. Nossa, professor, eles podem ter um branco? Podem. Eles têm uma chance em 16 de ter um filho branco. Branquinho de olhos azuis. Meu caramba, professor. E agora? O que eles vão fazer? Vão criar o seu filho. Então, vejam que a genética é extremamente ampla. Como o Brasil teve a nossa miscigenação, nós aumentamos ainda mais esse genoma. Nós ficamos com ainda mais possibilidades. De repente, você vai ter um casal branco, né, que de repente tem um filho de cabelo encaracolado. Da onde que veio isso? De um gene que ele trouxe lá do Brasil colônia. Tá? Nossa, professora, é muito interessante isso. Pode pular gerações e gerações e esse gene não se manifestar, por causa dessa interação gênica, dessa forma de um gene interagir com o outro, tá certo? Além dessa interação gênica, além da herança multifatorial, nós temos uma coisa chamada pleiotropia. Por favor, professor, o que é pleiotropia? Pleiotropia, um par de alelos condiciona o aparecimento de várias características no mesmo organismo. Então você vai ter um gene, um alelo, fazendo várias características. Nossa, professor, como é que é isso? Olha, na espécie humana, até é um pouco difícil de você ter alguma coisa comum. Mas você vai ter muito disso em cachorros. Você já deve ter visto lá um cachorrinho, cruzou lá bonitinho, a fêmea deu cria e de repente você olha, você tem várias cores de pelos, né? Você tem o branquinho com mancha preta, o todo pretinho, vai um marronzinho que você fica olhando assim, mas quantos cachorros passaram por aqui? Isso é pleiotropia. Um gene condiciona várias características, várias colorações de pelos. Tá? Na espécie humana, nós podemos colocar a pleiotropia na cor dos olhos. Aí nós vamos começar com aquela velha sensação, né? São olhos negros, castanhos, castanhos claros, cor de mel, verdes, verdes azulados, azuis, cinzas e brancos. O senhor tem olho branco? Tem. Tem um pessoal que é totalmente recessivo, que é tão azul, chega a ser quase branco. Tá certo? Então, isso é pleiotropia. O senhor não tem problema disso? Não, porque a segunda lei de Mendel, bem fácil, bem simples. Tá? Não precisamos nos alongar mais. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Para a próxima aula, eu vou deixar você com um probleminha para você pensar, pesquisar e tentar resolver. O problema é o seguinte: como é que pode nós sermos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, não sou gêmeo idêntico, e você ser único, ser diferente dos seus irmãos, se você tem a mesma fonte genética? Pense nisso e até a próxima aula. A segunda lei da genética, ou segunda lei de Mendel, foi o tema da aula de hoje. Aprendemos o que é polihibridismo. A segunda lei da genética, ou segunda lei de Mendel, ela tem como característica envolver 2 ou mais genes. Por isso também pode ser chamada de polihibridismo, envolvendo vários genes. O professor Oromar nos explicou o que é a interação gênica. A interação gênica é quando você tem vários alelos, vários genes, influenciando em uma característica, como por exemplo, a cor da pele. Vimos ainda o que significa pleiotropia. A pleiotropia é quando você vai ter um gene envolvendo várias características ao mesmo tempo. Até a próxima!